Neste mini curso do Festival da Vida, eu vou falar muito sobre o meu processo criativo e como a minha curiosidade me trouxe para fazer alguns tipos de pintura. Eu tenho trabalhos expressionistas, trabalhos mais relacionados a uma pegada decorativa, mais deco, e também tenho trabalhos de moda, com modelos, né, de pinturas em foto. Isso vai muito do meu humor. Eu sempre falo que, às vezes alguém me pergunta, Matheus, por que você pintou isso? Eu falo, depende do meu humor. Esse lance de sentir, né, do que você está sentindo. Eu fui para Nova York para estudar arquitetura. Quando eu cheguei lá, eu já fiquei maravilhado com todo o processo de estudar arquitetura, o lance visual, o lance de desenhar muito, sempre estar produzindo muito esboço. Durante a faculdade, eu falei assim, eu gosto muito disso, mas não é isso ainda que eu quero fazer. E eu já pintava por causa do grafite, e quando eu comecei a me interessar pelos artistas que eu conheci lá, que era Basquiat, Andy Warhol, Picasso, né? Depois, andando nos museus, eu comecei a ver uma arte mais de um contexto totalmente diferente do que eu participava aqui no Brasil. Eu fiquei muito feliz porque eu conseguia fazer aquilo. Eu me sentia bem no que eu estava produzindo, e quando as pessoas estavam vendo, elas reconheciam alguma coisa ali diferente. Eu tive não vou falar sorte, mas o meu caminho foi bem novo, assim. Eu entrei com 23 anos, eu já comecei a minha carreira na arte contemporânea. E Nova York foi a minha base durante 9 anos. Hoje eu estou aqui no Brasil. Tem 1 ano e meio que eu voltei. Vou falar da minha primeira exposição. A minha primeira exposição, eu trabalhava de garçom em Nova York e estudava, não tinha tempo para nada. E eu sofri um acidente. Eu estava andando de skate, machuquei meu joelho, depois jogando bola, não teve jeito, eu tive que operar o joelho. E durante esse tempo que eu fiquei sem andar, e foi muito doloroso, tediante, o processo de recuperação, eu pintava. E durante esse momento, eu pintando, eu comecei a ver algumas técnicas, alguns artistas que eu já estudava, eu achava que o meu estilo tinha a ver com eles. Nessa época, um artista que eu gostava muito era um artista americano, ele chama Basquiat, e eu gosto muito do trabalho dele. E nesse momento ele foi o que mais me influenciou. Eu namorava uma menina na época que me apoiava muito, e eu mesmo não acreditava que eu era um artista. Eu fazia aquilo mais como uma distração, ou eu tinha um pouco de preconceito assim relacionado à arte, talvez, que eu não entendia como que eu ia ganhar dinheiro com isso, como que eu ia sobreviver com isso. Então eu estava lá em Nova York para estudar, formar e vir embora para o Brasil. Essa menina fez uma surpresa para mim e alugou uma loja em Lower East Side, que é uma região de Manhattan que tem muitas galerias, e eu tive uma chance de expor meu trabalho lá durante um dia. E durante esse dia que eu expus meu trabalho, eu fiquei todo feliz, eu estava de muleta na época. Aí eu fiz, né, estudava já design também na faculdade, aí eu fiz o meu website, fiz cartão, fiz não sei o quê, já os quadros todos bonitinhos, levei para a exposição. E foi tão espontâneo a maneira que isso aconteceu que eu nem esperava. Eu acho que quando a gente tem curiosidade sobre algum assunto, e o foco aqui do curso é falar sobre uma profissão que vai fora do contexto do que muitas pessoas vivem, eu acho que a gente tem que acreditar. Tem que acreditar porque realmente é possível, o sonho é possível.
E quando eu fiz essa exposição, eu comecei a enxergar esse mundo. E as coisas começaram a acontecer muito espontâneas. Durante esse momento, a galeria que era para mim ficar um dia, o dono dela me convidou para mim ficar lá um mês. Ele gostou tanto do meu trabalho que eu fiquei um mês expondo meu trabalho nesse lugar. E durante esse tempo, um jornalista estava fazendo um trabalho no bairro, nesse bairro que chama Lower East Side, sobre a movimentação de arte que estava acontecendo ali. E de todas essas pequenas galerias que estavam surgindo nesse bairro, mais underground, ele escolheu meu trabalho e publicou na New York Magazine. E aí isso foi meio que um carimbo assim, para mim começar a minha carreira. Depois disso eu voltei para o Brasil, fiz uma exposição no Brasil e desde então eu viajo muito. Eu fiquei um tempo no Japão, eu fiz uma residência artística no Japão, já fui no Japão algumas vezes, mas a primeira vez eu fui para fazer uma residência com alguns artistas, eu acho que foi uma das exposições, um dos momentos mais legais. Foi uma série que eles documentaram sobre o meu trabalho e sobre outros artistas. Eu tinha 25 anos para 26, eu pude estudar um pouco da técnica de caligrafia deles, de como eles sentem, né, o traço ali do pincel, o preto com o branco, uma pegada mais crua. O meu trabalho mudou muito depois que eu fiz essa residência no Japão também. Eu absorvi muitas técnicas do Japão. E é isso. No Japão eu expus em Tóquio, da segunda vez agora em 2018, e foi o meu trabalho mais legal. Eu pude deixar, teve mais reconhecimento. Eu deixei o meu trabalho lá no Itamaraty, e as obras do acervo da exposição que estava na galeria saíram do acervo e foram para o Itamaraty, que é uma casa que foi arquitetada pela Tomiotaki. Um lugar lindo em Tóquio, vale a pena ver, tem um museu lá muito legal.